Olá, meu nome é Matias Gutierrez, eu sou parte do projeto Estudo Comparativo de Técnicas para Análise de Sentimento e Desenvolvimento de uma Biblioteca de Programação para Análise de Textos em Língua Portuguesa, e o nome do meu orientador é Rui Jorge Tramontin Jr. Eu vou apresentar hoje sobre processamento de linguagem natural, análise de sentimentos, níveis, abordagens e aplicações que essa possui, propostas de aplicações de análise de sentimentos e, por último, sobre os projetos futuros que deparam o nosso projeto. Para começar, vamos responder à pergunta de o que é processamento de linguagem natural. Ele é uma vertente da inteligência artificial que ajuda computadores a entender, interpretar e manipular a linguagem humana. Como podemos observar no gráfico à direita, dentro do processamento de linguagem natural existem variadas áreas, como por exemplo, recuperação de informação, resposta de perguntas, que isso daqui está relacionado à parte de chatbot, extração de informação, tradução de máquina e, por último, análise de sentimentos, que é a área na qual a gente se focou. Na análise de sentimentos, se estudam as opiniões, atitudes e emoções das pessoas em relação a uma entidade utilizando o poder computacional. O seu objetivo é encontrar essas opiniões, identificar o sentimento que estas opiniões expressam e, por último, classificar sua polaridade. Dentro da análise de sentimentos, temos diferentes níveis, como, por exemplo, nível de documento, sentença e aspecto. No nível de documento, você assigna um sentimento a literalmente todo o documento, como podemos ver no exemplo à direita. Temos o texto, que é o que está em laranja, onde você vai assignar se esse texto é triste, feliz, se tem polaridade 1, 0, entre outras possibilidades. A nível de sentença, você só pega uma frase, você só pega uma sentença do documento inteiro e você assigna um sentimento àquela sentença. E por último, a nível de aspecto, você procura dentro das sentenças palavras às quais foram assignadas uns adjetivos. E sobre esses adjetivos você consegue definir se possuem uma polaridade positiva ou negativa. Também, dentro da análise de sentimentos, existem diferentes abordagens. As principais são aprendizado de máquina e as baseadas em léxico. Dentro do aprendizado de máquina, encontramos técnicas muito famosas em outras áreas também, como, por exemplo, o naive Bayes e o Maximum Entropy. Mas também temos outras que também são mencionadas em outras áreas, como, por exemplo, Support Vector Machines, árvores de decisão, redes neurais, entre outras. Logo, temos as abordagens que são baseadas em léxico. Eu não me foquei muito na parte de baseadas em léxico, mas existem outros colegas que falam um pouco mais sobre as baseadas em léxico. De qualquer jeito, eu vou mencionar quais são elas. Dentro das baseadas em léxico, podemos encontrar as baseadas em corpus, dicionários e estatística. Beleza? Agora, para que vocês entendam melhor o que é a análise de sentimentos, vamos falar sobre algumas aplicações que já foram feitas no mundo real. Por exemplo, a primeira seria a análise de comentários na rede social Twitter para predizer o resultado das eleições. Logo, podemos encontrar outro exemplo, como, por exemplo, identificar sentimentos em músicas para aplicá-los em sistemas de recomendação. E, por último, análise da opinião pública sobre um determinado produto para o desenvolvimento de estratégias de marketing. Agora que já foram apresentadas aquelas aplicações, eu vou falar para vocês quais são as minhas propostas que eu fiz para o nosso projeto, para que seja um estudo que eu leve daqui para frente. Eu fiz duas propostas, que são as seguintes. Em primeiro lugar, fazer um estudo comparativo das técnicas de aprendizado de máquina, mas focadas totalmente ao português do Brasil. Com respeito a um estudo comparativo, já se fizeram muitas vezes na área e também em outras línguas. Mas qual é o problema com a maioria delas? É que na hora de trabalhar e de fazer o estudo das técnicas, normalmente estas técnicas são aplicadas ao inglês. Ou seja, o que eles fazem é traduzir o texto e o documento que você possui para o inglês e logo fazer aquele estudo na língua inglesa. O problema com isso daqui é que na hora de fazer a tradução, você perde muito na parte da precisão. Por quê? Porque existem palavras no português que não podem ser traduzidas para o inglês de maneira 100% correta, ou que simplesmente não existem no inglês. Então, perde um pouco daquela parte da precisão. Então, o que eu
a proposta que eu fiz aqui é, ok, vamos aplicar essas técnicas para a língua portuguesa e fazer um estudo literalmente e 100% na língua portuguesa, aplicando todas elas para o português do Brasil. Em segundo lugar, temos a proposta de análise de sentimentos, das opiniões em Twitter referentes às distintas criptomoedas e estudar se elas afetam no valor que essas possuem no mercado. Isso daqui é um pouco mais relacionado às aplicações que eu apresentei no slide anterior. E nesse caso aqui, o que eu faria seria o seguinte: pegar as opiniões em Twitter de pessoas referentes ao Bitcoin, por exemplo, olhar os retweets que tem esse tweet que a pessoa publicou e também a sentença em si que ela publicou. Identificar qual é o sentimento que ela possui e se existe alguma relação com o valor da moeda depois da publicação desse tweet. Agora que eu apresentei as duas propostas, vamos falar sobre o que a gente vai fazer a partir de agora para diante. Nesse momento aqui, eu vou continuar com a leitura de artigos, TCCs e livros referentes ao conteúdo de análise de sentimento, que é o que a gente precisa para também escolher uma das propostas definidas ou propor novas que sejam interessantes para o desenvolvimento da área. E por último, uma vez que a gente já tem o conhecimento necessário, a gente tinha escolhido a proposta e definir uma delas para o futuro, vamos a desenvolver um artigo a ser publicado em alguma conferência ou revista. E isso seria tudo. Aqui são as referências das imagens que eu utilizei nos slides. Isso seria tudo. Aqui temos o título, análise de sentimentos, duas possíveis aplicações. E podemos encontrar também aqui meu contato e o contato do meu orientador. Isso seria tudo. Muito obrigado.